da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana, obrigada por estarem aí. Eu não quero dizer que as loiras é que se divertem mais, mas... mas sabem aquele loiro que nós gostamos de verão, com ar de praia, sol e vida feliz? Então a Garnier encontrou uma forma de o manter sempre bonito e saudável, que é o grande desafio das loiras também, com a gama ultra suave Sunkissed camomila e mel de flores. A fórmula está nova, já tinha contado aqui, mas vou voltar a repetir. Tenho 2 novos produtos que eu já os experimentei, claro, já os experimentei todos, mas que são a máscara e o sérum. Então, a máscara iluminadora, reparadora, pode-se usar até 2 a 3 vezes em vez do amaciador. Depois em apenas 1 minuto o cabelo fica logo 3 vezes mais suave. Tem 3 brilhos de dias intenso e ajuda a reparar os danos de um aclaramento, portanto é espetacular. O sérum aclarante progressivo é o mais pequenino, que está aqui, neste aqui, aclara o cabelo aos poucos, portanto já disse que tem que ter cautela porque ele vai aclarando sem limite, mas ao mesmo tempo que nutre. Não precisa de ser passado por água, aplica-se em cabelo seco, úmido ou seco, e quanto mais aplicares, mais claro fica. Por isso, cuidadinho. Se secarem com o secador de cabelo ou ao sol, o efeito é ainda mais rápido. Atenção, peço desculpa à minha convidada, é só para loiras. Não há para outras cores de cabelo? A Garnier tem outras gamas, esta boa, não. Boa. A menos que queiras ficar assim, sei lá, mais arreivado. Assim, gosto de ser morena. Não é aconselhado para cabelo castanho ou escuro. A Ultra Suave, o teu loiro de verão, cuidado todo o ano, que é o que nós precisamos. Não és loira, mas tens os olhos muito clarinhos. Há loiros na tua família? Não. E eu sou assim a única pessoa com olhos claros. A sério? Sim, as minhas avós têm olhos verdes, assim mais para o escuro, e o meu bisavô tinha os olhos azuis, mas os meus pais tinham os 2 olhos castanhos, morenos. A minha irmã é super morena e eu sou assim, tipo, saí com outras cores. Com muito clarinha, com olhos azuis. Uma página de Instagram que espreites todos os dias? Uma página de Instagram que espreito todos os dias? Várias. Mas eu adoro, o meu Instagramer favorito é o Francis Ford Coppola. Sim. Não sei se segues o Instagram dele, mas é maravilhoso porque... Por acaso nunca me lembrei de seguir. Ele começou a ter Instagram o ano passado, creio. Okay. E quando ia sair o último filme ele quis promover, mas é um senhor de 85, 86 anos a fazer posts de Instagram e é muito interessante porque... já estou curiosa. Ele põe muitos vídeos tipo da história do passado dele, tipo ele em Cannes a apresentar o Apocalypse Now, ou ele a promover, tipo a fazer elogios ao Scorsese, mas depois ele também quer ser meio fashion influencer, tipo ele agora... Estás a gozar? É maravilhoso, é maravilhoso. Giro. Ele diz que vai fazer a moda, vai fazer com que seja moda usarmos uma meia de cada cor. É assim muito engraçado, recomendo muito. Que giro. Um cheiro da tua infância? Sabão de glicerina, que é a minha primeira memória, é uma memória olfativa, e eu acho que deve ser uma memória dos banhos, assim, de ser muito bebé. Sim, e havia em todas as casas, não é? Lembro dos meus avós. Sim, e quando vem o cheiro a sabão de glicerina, leva-me imediatamente para um sítio na infância de que eu não tenho memória visual, mas que eu sei que é na infância. Sim. O que é que fazes quando precisas de respirar fundo, relaxar, deixar coisas para trás, recomeçar? Medito, respiro fundo. É uma coisa que eu faço todos os dias, às vezes mais do que uma vez por dia. E porque aprendeste a fazer? Sim, eu faço imenso yoga também, faço sozinha, ou seja, tenho uma prática e é assim... prática, certinho? Uma prática? Bom, depende das fases. Okay. Já tive fases da vida em que fazia de manhã e à noite, tipo quando acordava e antes de dormir, que são as melhores fases da vida. Quando uma pessoa está completamente focada. Está tão bem. Agora estou no processo de voltar a ter essa disciplina, sou mais inconstante. Às vezes faço, às vezes não. Mas muda tudo. Muda mesmo. Um dia para onde não querias voltar? O dia em que o meu pai partiu. Sim, ninguém quer voltar para esses, não.
Palavra preferida? Poema. Por que será? Exato. Demoraste muito tempo a escolher ou foi fácil? Não, é óbvio. É óbvio. Para mim é super evidente. E sempre foi? É que eu acho que o poema para mim não é só o acontecimento da palavra na página. É também o meu encontro com essa coisa invisível que depois eu apanho para se tornar poema. Ou seja, o poema é outra coisa que acontece antes de eu ir lá com a minha rede pescá-lo para ser um poema na página. É esse encontro com a ideia, com qualquer coisa inesperada que nos faz ir para a página apanhá-lo. E eu vivo para esse encontro, para esse momento mágico de encontro com uma coisa invisível. Giro. Sabes que a minha família tem muito poema, poetisas, a minha bisavó, a minha irmã também adora a poesia, escreve. Por isso é assim Lindo. É um sítio... A tua poesia é triste? É feliz? É tudo? Eu acho que é leve tudo. Ou é dura? A minha relação com a poesia vem de uma necessidade. É uma necessidade diária. Aliás, quando eu não escrevo, começo a ficar com dores no corpo, a sentir-me mal. É mesmo uma coisa física. E tem de tudo. Eu acho que na adolescência eu era uma adolescente... A vida. Sim, e na adolescência eu era uma adolescente muito melancólica. Então, sabes, aquela coisa da adolescência, estamos a sofrer muito. Então a página era muito o sítio de ir para lá chorar, verter as dores. Agora há de tudo, há o encontro com o belo, há também a tristeza, a dor, a alegria. É um sítio de registro de qualquer sítio novo na mente. Hoje na caravana recebemos uma pessoa 7 em 1. Pai, estive a contar. Ela é atriz, escritora, realizadora, uma verdadeira artista sem rótulos. Dos tempos da série Jornalistas à Conquista Internacional em Vikings, Valhalla. É assim que se diz? Valhalla, sim. Passaram, eu acho que não há uma apresentação, eu já faço isto há muitos anos, em que eu não tenha dúvidas das coisas que estou a dizer. Passaram 25 anos de uma... 25? Imagina. E tu estás igual, como é que passa? Não estou. Come on. Não, tu estás... A sério, vocês deviam vê-la ao vivo. É linda, está igual. Muito a sério, 25 anos de uma carreira marcada por coragem, reinvenção e resistência aos limites que os outros tentaram impor-lhe. Uau. É verdade? É, mas deixa-me um bocadinho que seja. Ela é daquela raça que não cabe só numa definição. Quando não havia trabalho como atriz, escreveu. Quando a queriam fechar na imagem de modelo, realizou. E quando lhe disseram que não podia, foi mostrar que sim e fazia melhor. Portanto, teimosa. É bom. Sem adulto é bom, só em criança é que é mau. É que é mau, pois. Entre momentos de frustração e grandes conquistas, nunca perdeu o foco, ser fiel a si mesma e ao seu impulso criativo. Hoje, entre a poesia, o cinema e a televisão, continua a abrir caminho para outras mulheres que, como ela, querem contar as suas histórias sem pedir licença. Uma conversa sobre, acho eu, sei lá o que é que isto vai, que é a caravana. Intimidade, arte, persistência e liberdade, e sobre a importância de encontrarmos ou criarmos os nossos lugares no mundo. Na caravana, finalmente, Sónia Valacó. Eu sou tua super, hiper fã. Que lindo, obrigada. Porque eu acho mesmo... Já me posso ir embora, eu ouvi isto, obrigada. Sabes que houve uma convidada que é tipo, disse assim, era só isto? E eu, não, isto é tipo só o começo. É só a apresentação, foi lindo. Mas adorei quando disseste, quando falaste da questão de abrir caminho para outras mulheres, que para mim é mesmo fundamental. Eu não sou nada apologista daquela coisa de que as mulheres estão a competir umas com as outras, sabes? Uma ideia muito, eu acho, patriarcal do feminino. Um bocadinho Sim. Nós herdámos um bocadinho aquilo e agora estamos a libertar. Nós fomos educadas para isso, não é? Num mundo de homens em que há pouco espaço para mulheres, a mulher parece estar a competir com outra mulher pelo único lugar que há, quando não, nós temos é que todas juntas dizer, ok, se calhar é preciso conquistar mais espaço para todas as mulheres. Vamos juntas. Sim, exatamente, e juntas somos mesmo muito mais fortes. Então isso para mim é mesmo fundamental, não só abrir espaço para mim, para a minha arte, para a minha criação, mas ajudar ou de alguma forma poder inspirar outras mulheres a fazer isso. Eu acho que tu fazes isso de uma forma tão elegante, não te sei explicar. A sério, sem fazer grande ruído, mas acho que está em ti, acho que nem precisas às vezes... Pois é que não é um plano, sim, é só plano. Uma maneira de ser. É isso mesmo, e nota-se e sente-se que tu vens e... Porque, imagina, acho que te conheci... Quando eu era modelo.
Pois. Que tu começaste... Vamos por aí. Sim. Como é que foste para modelo? Então, porque eras alta e gira. era muito magrinha, muito alta, e quando eu tinha 14 anos, a Diana Pereira ganhou o Supermodel of the World internacional no ano anterior, em 97. E eu, em 98, as pessoas à minha volta, como se falava imenso na Diana, começaram... Eu sou de Peniche, tipo, zero acesso ao mundo da moda, mundo da arte, tipo, zero relações familiares, nada. E as pessoas à minha volta, tipo, colegas e familiares, começaram a olhar para mim e a dizer, espera, se calhar tu podias ser modelo, devias concorrer a este concurso. E eu era uma miúda muito, muito insegura. Eu fui bullied, tipo, era muito mais alta do que as miúdas da minha idade, era muito magrinha, então... Não tinhas noção que eras bonita? Não, e é uma coisa que ainda é uma relação que não é óbvia para mim. E eu acho que tem muito a ver com esse passado, não é? Com essa infância do bullying. O que é que te diziam? Que é porque eras alta? Porque eras... Chamaram-me todos os nomes que tu quiseres. Tipo, Olivia Palito? Sim, óbvio, assim? Olivia Palito. E eu não me dei com as outras crianças na escola até à 4ª classe. Só na 4ª classe é que eu me comecei a dar com os colegas. Então, porque ficavas num... Ficava no meu canto. Tipo, era muito... Acho que há várias coisas que contribuíram para isso. Uma delas é o facto de... Eu, quando entrei na escola primária, eu já sabia ler. E isso fazia com que eu tivesse pouco interesse na escola, porque eles estavam a aprender coisas que eu já sabia. Eu ia apanhar a seca da minha vida. E depois era muito magrinha. Então, tinha várias coisas para ser atacada. Porque tem a mania que sabe, porque é magrinha não sei o quê. Pronto. Então, isso fez-me... E também eu acho que... Talvez seja uma coisa muito da infância... mas não só, que é nós temos a tendência de nos agrupar para nos protegermos, não é? E havia uma líder da turma, muito definida, e era suposto nós sermos subservientes. Ela não deixava ninguém agrupar-se. Não, ela queria que nós a seguíssemos. E havia esta coisa de grupo de seguir. Sim. E eu fiz porque eu não sei onde é que essa criança tem força para fazer isso, mas fiz ok, tem que ser como vocês e juntar-me a vocês, ou estar sozinha, eu vou estar sozinha. E isso foi uma decisão com muitas consequências, mas que eu acho que de alguma maneira fez com que o meu mundo interior expandisse também. O facto de eu ser muito introvertida e de me isolar, e isso acontecia também em casa, a minha mãe diz muito que eu ficava num canto com os papéis, com os desenhos, com os textos, e isso... Tu tens irmãos? Tenho uma irmã mais nova, que é muito mais expansiva. Sim. Mas eu acho... São próximas ou... Somos super próximas. Temos 3 anos de diferença. 3 anos. Sim. Então, durante 3 anos estavas ali no teu mundinho. Sim. Mas mesmo depois de continuaste. Não é? Sim. Então, acho que isso de alguma maneira serviu, apesar de vir com muita dor, não é? De uma solidão, numa altura que não é suposto. E tu tinhas essa consciência já naquela idade? Que estavas tipo de parte? Sim. Os intervalos na escola eram passados sozinha. Isso, eu lembro-me de ser triste, de ser doloroso. Sim. E falavas a alguém ou alguém percebeu? Eu não sei se a minha família na altura percebeu. Talvez eu acho que a minha mãe talvez soubesse. E havia muito uma coisa protetora da minha família, de quererem ir à escola, tipo, ralhar. E eu digo, por favor, não. Exato. E depois na 4ª classe, o que é que mudou? Eu acho que eu me aproximei dessas pessoas, talvez das outras crianças. Se calhar as outras começaram a ver que a outra she's not gonna bend. Não, e que a outra se calhar também não era também para seguir. Não, eu até me comecei a dar com essa miúda. Com essa. Portanto, foi só ali um período... É o que eu digo, eu sou bastante teimosa, e eu acho que já era. E também eu acho que tinha muito uma consciência do que é certo e errado. Por exemplo, eu era bullied pela minha aparência física, mas havia uma miúda que era mais gordinha na turma e ela também gozava comigo. E eu um dia disse-lhe de volta, porque ela estava sempre a gozar comigo por eu ser magrinha, eu disse, espera, mas tu também estás a falar do meu corpo e o teu corpo também não está dentro da norma. E ficou toda a gente ofendidíssima, vamos dizer à professora. E eu tipo, ok, então pode-se gozar com o meu corpo, mas não se pode gozar com aquele corpo. Porquê? Mas também me ensinou uma coisa na altura, que é... Pronto, foi uma lição fixe, que é a única maneira de vencer é não dar resposta, nunca atacar de volta, certo. E é uma coisa que eu levo para a vida ainda hoje. Se me fizerem mal, eu não vou nunca devolver. Vou afastar-me, não vais permitir mais. Sim, certo, vou estabelecer limites. Não vais entrar ali numa... Mas eu não sou... Se me atacarem ou se me fizerem mal, a minha reação é sempre... não devolver, porque eu acho que é a única maneira de quebrar ciclos de dor e de ódio, de raiva,
a única maneira de acabar com isso é não fazer o mesmo, não dar de volta. Exato. E então aprendi muito cedo. Senão não sai ali do... Não, ficas naquele ciclo e ficas tu também naquela energia. E levam-te para ali, em vez de tu te quebrares. Então eu acho que a resposta certa, e é o que eu tendo, é a minha reação primeira, é sempre a não reatividade, Sim. que é uma conquista. Uma conquista. E depois então foste... Supermodel of the World, estávamos aí, pronto. Então concorri ao Supermodel em Portugal. Depois a minha mãe teve uma conversa comigo em que eu chorei imenso porque eu achava que eu não tinha as características para ser modelo, não é? Porque ser modelo nós pensamos que... E aos 14 anos tu nem... Não, e eu achava que tipo, tu pensas que ser modelo é uma pessoa que é perfeita, é super linda, e eu de maneira nenhuma me via nesse sítio. Sim, mas és, só um rapaz. Então pronto, mandámos umas fotografias. Qual é que foi a conversa? Desculpa. A minha mãe perguntou-me, porque toda a gente andava a dizer isto à volta, e a minha mãe perguntou-me se era uma coisa que eu queria. E eu lembro que acabei a chorar, porque eu de facto achava que eu não era merecedora desse sítio. E a tua mãe? E a minha mãe acabou por dizer que isso era uma tontice, que isso era uma coisa que eu queria experimentar, porque não, pronto, e mandámos. E eu acho que a minha mãe teve essa sabedoria de perceber que era uma oportunidade incrível, não é? Para mim, eu era uma criança, uma adolescente em Peniche, que é um sítio em que o acesso à cultura era inexistente, e sendo que a arte era a minha paixão, era aquilo que me interessava e eu não tinha ninguém à minha volta com esses interesses. E eu acho que a minha mãe percebeu que era uma oportunidade para qualquer coisa. E foi, de facto, eu fiquei, não ganhei o concurso, mas fiquei agenciada na Central Models, na altura. E fazias e fiquei a trabalhar imenso como modelo, sim. E depois isso deu-me acesso, eu queria ser atriz. E tu já sabias o modelo era só tipo... Sim, e eu fui modelo durante imenso tempo, mas eu sabia, eu comecei a trabalhar como atriz logo no ano a seguir, tive imensa sorte com os jornalistas, surgiu a audição, eu estava na agência, então tive acesso à audição. Mas eu sabia, sempre soube que a moda era uma coisa que eu estava a cruzar, não era o objetivo final. E eu acho que isso me deu, tipo, diverti-me imenso, foi maravilhoso, fiz imensos amigos, foi muito giro. Mas eu sabia que o meu sonho era relacionado com a representação, mas também com a arte, com a escrita. Eu estava sempre a escrever e a ler no backstage dos desfiles da moda Lisboa. Portanto, foi isso. A representação exige, tipo, põe-te menos à prova nessa parte da beleza do que a moda, ou também... Eu acho que põe... Porque ser ator não tem nada a ver com ser bonito, pelo menos eu não acho. Mas eu sinto também que eu tive de desmontar em mim esse sítio da modelo para poder ser melhor atriz. Porque depois, como modelo, nós ficamos muito conscientes da câmara e do que é que fica bem, não é? Tipo, é um domínio sobre o nosso corpo. E o trabalho do ator é, pelo menos para mim, é meio que esquecer esse domínio e deixar acontecer só verdade. Não estar a julgar como é que isto poderá estar a ser visto ou a passar, não é? É deixar. E então tive que limpar isso também de mim, não é? A pessoa modelo que tinha esta consciência tremenda do corpo para o ator que consegue só estar presente aqui e esquecer a câmara. Que giro. E essa passagem foi... Porque nessa altura era tipo um drama... Pessoas que passavam... Eu sei. Está um bocadinho... Tu sabes. Obrigada por dizer, Rita. Não é? Eu passei do entretenimento para a informação... E foi um choque. Não era assim, modelos que iam para a televisão, era assim tipo um drama. Sim. Era recortes de jornal, Eu sei. Não era títulos das revistas. E eu odiava o modelo barra atriz. Ser descrita como modelo barra atriz dava-me cabo da cabeça, e foi eventualmente por isso que eu decidi dizer: eu já não sou mais modelo, tipo, agora eu só trabalho como atriz. E eu adoro quando pessoas ainda me dizem: mas tu continuas a trabalhar como modelo? E eu não continuo, eu faço uma trabalho... atriz que faz trabalhos com marcas. Porquê que será esta necessidade de estar sempre a pôr-se etiquetas nas coisas, não é? Pois. Está melhor, esta geração abaixo de nós, esquece, já não tem nada disso, eles vão fazer tudo. Podem ser pedreiros num dia, acho que não os vai definir, tipo, eu sou isto. Acho que não se vão deixar definir assim, porque eles são... E é assim, nós somos um conjunto de Nós não somos coisas, uma coisa, não é? Sim, pelo menos eu não me sinto como uma coisa. Somos um conjunto, acho que é isso que faz nós, seres humanos diferentes, é cada um foi buscar, não é? Uma que gosta de cerâmica com
vidro, outro, não é? Vidraceiro, outra, e que junta marketing e acabas por fazer tu. O teu currículo é uma junção de... Sim, esse é talvez o momento presente, talvez mais do que nunca, não é? Mas há 10 anos atrás, quando eu lancei o meu livro de poesia, não era. E depois ainda foste mais para aí. Espera aí, essa aí ainda foi mais para fora de pé, eu acho. Sim, sim. Mas eu acho que em Portugal, principalmente, houve muito, não sei se deixou de haver, mas havia muito esta questão de meter numa caixa, de tentar compreender e fixar nessa caixa. Tu és atriz, ficas ali. És atriz. E se queres fazer outras coisas, que seja dentro dessa área, não te ponhas para não, tipo... Não te salientes. Não te exato. Fica. Não, e se queres escrever, mas vais escrever cinema, vais escrever sobre cinema, estás a ver? Tipo uma coisa de fecha-te numa área. E o que eu tenho vontade é de me expressar, e depois há esta coisa de que eu sou poeta, é o que eu sinto que sou. E ser poeta para mim é estar ao serviço do objeto. E o objeto artístico, que está no plano das ideias, noutra dimensão, quer vir para esta dimensão e vai ter com o artista para o artista o ajudar, não é? Como um Hermes, o mensageiro dos deuses, a trazer para aqui a mensagem dos deuses. E eu, como sou poeta, eu tenho que estar ao serviço do objeto. Se o objeto quiser ser uma escultura, eu não sou escultora, mas eu vou fazer uma escultura. Pronto, é isto, é estar ao serviço. Vê lá a imagem que me estava aqui a ver. Como é que uma poeta, não é? Já foi atriz, não, fez o último a sair. Não é? Tipo, de repente. Sim. Mas é assim, não é? Mas é. E é não te deixares, porque a poesia também é isso, não é? É liberdade. É liberdade, sim. É isso. Mas é isso, não é? O que as pessoas põem. Como é que esta é poeta agora? Temos quanto tempo para esta coisa? Temos muito. Não, quando eu levei muita porradinha por causa de querer ser poeta, muita, de dois lados do universo da literatura, sendo que dentro do universo da literatura fazer poesia é assim o sítio mais nicho do nicho e onde talvez haja mais mais resistência à entrada no sítio, porque se eu tivesse escrito um romance não ia haver problema nenhum. Mas eu quis ir fazer poesia e eu quis ir ser publicada pelas editoras de poesia que faziam uma coisa séria. Então o meio dizia que o que eu estava a fazer... Eu fui mostrar o meu livro, o meu projeto de livro, na altura, do Constelação, a vários editores de poesia que me diziam que aquilo não era poesia. E a razão pela qual diziam era sempre diferente. Isto não é poesia porque... E às vezes eram diametralmente opostas. Eu, ok, isto não faz muito sentido. E tu dizias-lhes isso? Isso não faz sentido? Não, ou não? Não repostavas? Não reatividade. Okay. Eu escutava e continuava com a minha teimosia. Às vezes ia ao tapete, ficava tipo 2 dias de género, se calhar estou completamente errada e isto não é bom. Mas foi o meu conhecimento da história da arte que me deu força para persistir, porque se eu estava a ter esta resposta tão acesa de pessoas que pertencem à estrutura, se é que ela existe, mas à instituição da poesia, não é? Alguma coisa de certo eu devia estar a fazer, porque se fosse uma coisa inconsequente eu não ia estar a ter tanta reatividade. E a história da arte diz-me que o que é novo choca sempre com o que já existe, e eu pensei, ok, se calhar não estou assim tão errada. E depois descobri... Mas isso é preciso imensa confiança para isso. Teimosia. Teimosia. E pronto, óbvio, eu tinha pessoas à minha volta, muita sorte por isso, não é? Que me davam essa força e esse reconhecimento. Não eram necessariamente pessoas da poesia, mas eram pessoas da prática artística cuja opinião eu respeitava muito. O Julião Sarmento foi uma delas, o Calafé Palanga foi outra. E eu sinto que foram esses olhares super generosos sobre a minha criação, o meu livro, e a valorização que eles faziam ao que eu tinha criado, não é? Que me deu força para persistir. Claro, se eu não tivesse essas vozes de pessoas que eu respeitava imenso a dizerem-me, não, isto é válido, isto é literatura, isto tem que ser publicado, eu talvez não tivesse persistido. Por isso também essa importância dos pares. Sim. Não. E então, tu disseste que havia 2 forças que te estavam... Essa foi o meio da literatura. A outra foi o meu meio de trabalho, que não adorou que eu tivesse a querer fazer outra coisa, porque lá está, há a coisa da caixa e há também a coisa de estás a destacar, de repente
não estás a querer ser uma de nós, não é? Sim. Achas que és melhor do que nós. Sim. E sentiste isso? Sim. Tive anos sem trabalhar por causa disso, tipo, de andarem a gozar comigo, posts de Instagram. Sim, péssimo, bullying, outro tipo de bullying. Eu senti que estava tipo outra vez na escola, mas que no fundo só fala das inseguranças das pessoas, não é? E que teve consequências. Eu deixei de trabalhar como atriz, as pessoas começaram a dizer que eu não queria mais ser atriz, então foi um processo assim também... Pois, eu também achei que tu não querias ser... Não era isso? Não, deixaram de dar trabalho. E pronto, 10 anos depois é uma questão que não existe, não é? As pessoas já dizem, claro, é atriz e é poeta e também realiza, mas que foi uma coisa que eu tive que conquistar. Como é que lidaste com isso? Tipo, a não chegar a trabalho? Tipo, a ver fiz terapia, passei bastantes dificuldades, claro, era a minha profissão, não é? É a minha profissão, porque ninguém faz dinheiro a fazer poesia. Sorry to break it down to you, mas não é onde se ganha dinheiro. E eu eventualmente deixei de ter os agentes que tinha, mudei de agência, e foi quando mudei de agência, fui para uma agência que entendia mais esse sítio de fazer várias coisas, que as coisas começaram a mudar. A acontecer. Porque eu acho que também há isso, quando quebras o molde, não é? Se calhar os teus parceiros também mudam, porque tu mudaste e tens que ir descobrir um sítio onde o que tu és é valorizado. Porque para mim o que era estranho é, eu via tipo nos Estados Unidos atores que escreviam, que faziam imensas coisas, que realizavam, e é tipo, it's a triple threat, tipo, é alguém que faz muitas coisas. E em Portugal eu estava a levar porrada por estar a fazer coisas. Nós temos o chat office, não é? Exato, e para mim o que me gostava era que se fosse uma coisa medíocre não ia haver problema nenhum, mas como eu estava a fazer uma coisa que até tinha algum valor, eu estava a ser penalizada por isso, e isso era muito incompreensível para mim. Sim. Que sou uma otimista e acho sempre que vai correr tudo muito bem e que as pessoas são todas maravilhosas. E tiveste 10 anos sem trabalho? Não tive 10 anos, tive 2 anos, calma. 10 anos sem trabalhar, imagina. Não, em televisão? Sim. Ali 2015, 2016, e depois em 2017 mudei de agente e as coisas começaram 2 anos? Sim. Eu percebi 10. Não, calma. Espera aí, eu assim, onde é que eu andei debaixo de uma pedra? Não, foram 2 anos. Mas 2 anos na vida de uma pessoa é imenso tempo. Como é que fizeste para sobreviver? O que é que fizeste? Fiz locuções, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro fazer trabalho de voz, portanto foi uma coisa que me foi mantendo assim à tona. E depois, pronto, as coisas foram mudando com a nova agência. Novo rumo. Sim. E eu acho que o facto de me ter metido... Acho não. Foi mas isso já são as novas vozes, porque sim, claro. Já tem outra abertura. É, completamente. E outra consequência disso foi do trabalho ainda não ter arrancado como eu queria, foi eu ter metido a escrever com um grupo de pessoas uma série de televisão, que depois eventualmente acabei por realizar com o Zé Bernardino, produzir. E isso vem de um sítio de não está a acontecer o que eu queria que estivesse a acontecer. Ok, então o que é que eu posso fazer? Vamos dar a volta a isto. Sim, vamos fazer coisas. Porque essa é sempre a minha atitude, tipo, fazer. Porque não estava nos teus planos, isso aconteceu. Sabes que quando eu era... Estava, sim, eu sempre quis realizar. Era uma coisa que eu sabia que ia acontecer um dia. E quando eu tinha, tipo, 20 e tal anos, eu lembro-me de ir para os sets... pedir para ir para o set no dia em que eu não rodava, para ir para a Regi ver o realizador, que é uma coisa que se chama fazer shadowing, que é ir ver o realizador a trabalhar. E eu nunca fui para a escola de cinema, mas eu sou tipo uma nerd de cinema completamente. Tipo, adoro fazer análise fílmica, é uma coisa que eu adoro fazer. E eu estudei artes de espetáculo na Faculdade de Letras, e a minha disciplina favorita provavelmente foi História do Cinema, com o Mário Jorge Torres, que era tipo vermos filmes e analisarmos, e é uma coisa que eu hoje em dia ainda faço. Eu vejo um filme e eu escrevo uma análise, tipo, dá-me mesmo prazer eu sou pensar pior no objeto nisso, assim. Realmente. Mas péssima. cada um é para o que Exato, é isso. Sou péssima. A sério? Sim, mas como é que surgiu essa oportunidade de realizar? Não surgiu. Fui atrás. Não surgiu. Então nós estávamos a escrever aquilo, nós escrevemos uma curta, percebemos isto não é uma curta, é demasiado complexo, isto é uma série, e depois fomos à consulta de conteúdos da RTP, ainda com outra realizadora associada, ou seja, não éramos nós que íamos realizar, era outra realizadora. Não ganhámos, fomos mais um ano, não ganhámos, e
E houve uma conversa sobre não faz sentido continuar à espera se formos à consulta de conteúdos da RTP Lab, que agora é RTP para conteúdos jovens. É mais provável que sejamos aceitos com um orçamento muito mais baixo, mas fazermos isto acontecer e pronto, ficar feito. E fomos à consulta de conteúdos e tivemos o apoio da RTP. Portanto, a série está disponível, chama-se Prisma e está disponível na RTP Play. Ai, vou ver. Vou ver. Vê-se rápido, são episódios de 15, 20 minutos. Sim. E foi muito divertido de fazer. Eu entro como atriz também, mas eu adorei o processo de Sim, de eu queria realizar. perguntar qual é... Que diferenças é? O que é que te deixou assim, a atriz continuar? Quer dizer, eu adoro ser atriz, sim, adoro e sinto que estou cada vez mais confiante e liberta na criação de personagens, e isso é muito... Quanto mais confiante um ator está, melhor vai ser o seu trabalho, porque ele está cada vez... é a vida que traz? A vida e o trabalho, a experiência. Porque o facto de cada vez estares menos preocupado com o julgamento, tu tens que chegar a um set onde estão dezenas de pessoas a olhar para ti e fazer coisas, não é? Quando está toda a gente em silêncio a ver. E eu acho que... e não é como no teatro... Mas tu estavas-te a borrifar para a bully, portanto... Exato. Foi um processo de crescimento até aí. Mas no teatro tu tens este processo, mas há muita preparação em grupo. Quando chegas a um set, normalmente pode nem ter havido ensaios, portanto tu chegas com a tua proposta e cá vou eu com licença fazer isto, e se calhar vai ser ao lado e depois vou ser dirigido. E depois não há muito tempo para as pessoas serem meigas, não é? É tipo... Eu ser meiga eu acho que é importante, somos todos humanos, e trabalhar com respeito. Na prática às vezes pode acontecer. É muito a coisa da velocidade, de fazer. Bora. E eu acho que a confiança permite-te chegar a esse sítio de poder experimentar em frente a estas pessoas, ser livre para experimentar. É criação artística também. Sim. Para mim é um sítio muito feliz. A realização traz uma coisa que é tipo... Eu não sinto muita diferença entre fazer poesia e realizar, porque eu acho que o cinema de que eu gosto mais é um cinema em que o que está a acontecer é um poema com imagens, em que não é preciso quase usar linguagem, mas as imagens estão a comunicar diretamente à nossa mente, sem a necessidade de traduzir para a linguagem. Então é muito lindo poder contar histórias com imagens, é fazer poesia com imagens, é mesmo uma coisa que me apaixona e que eu quererei voltar a fazer. É giro, porque tu consegues ver... Tudo a partir do mesmo sítio, não que é o sítio da poesia. Sim. É isso, o sítio de onde parte é o mesmo, depois explode toda a volta. Sim. Como é que tu falas com a tua agência e dizes, eu agora quero ser assim, eu só quero ver a poesia em todo o lado? E a partir desse... Eu não digo necessariamente isso, mas... Sim, mas quer dizer, mas já eles estão a conhecer, estão a ver o que é que tu gostas de fazer e... Sim. É? Mas eu acho que é muito incrível. Eu eu sou representada pela Hit Management e a abertura deles para virem comigo a qualquer coisa que eu queira fazer é o melhor. Se eu disser, agora vou fazer um livro, eles dizem, bora lá. Eu agora vou realizar, eles dizem, bora lá. Agora quero fazer novela, bora lá. Então é muito incrível teres parceiros tudo, assim que vão contigo às tuas... Claro, isso para mim é que são parceiros. O que é que te falta fazer? Ai, muita coisa. Muitas coisas. Nem sei por onde começar, mesmo, muita coisa. Mas, por exemplo, tipo... livros, tenho vários livros na gaveta por publicar. Estou a aprender a ser paciente com esse processo. Sempre em poesia. Quem sabe? Para mim é tudo poesia, portanto é essa coisa. Vai ser poesia mesmo que seja... Porquê que achas que a poesia dizem que não vende tanto? Porque não é tão rentável, não é? Não dizem, não vende mesmo, não é? Exato. Eu acho que tem muito a ver com o ensino da poesia, onde a maneira como a poesia é ensinada é menos sobre como é que tu individualmente te relacionas com aquilo e mais como é que é suposto nós olharmos para isto. Certo. E a relação com toda a arte é uma relação super pessoal. Unipessoal. Não é? É como é que eu me relaciono com isto, o que é que isto diz para mim? E eu acho que esta coisa de como é que... O que é que este poema quer dizer? É muito... é verdade, estamos sempre na escola, estamos sempre com isso. É muito violento porque eu no 12º eu fiz Humanidades
acho que agora o português é tudo igual para todos os anos. É obrigatório, não é? Tipo, mas eu tinha português A, que era um português em que nós fazíamos recensões, e depois havia o português B, que era para os outros, como é que se chama? Tipo, para ciências, para... Sim, para as outras áreas. Para as outras áreas era um português menos profundo. Não é agrupamento. Não sei bem, uma coisa claro. É área, tá. Sim. E eu no 12º ano fiz o Exame Nacional dos dois, porque eu queria usar essa disciplina para concorrer à universidade, e pensei, vou fazer os dois, pode ser que português B eu tenha melhor nota, porque é mais simples. E eu tive pior nota a português B do que a português A. Em português A eu tive que fazer uma recensão enorme, e eu tive, não sei, 16, 17, 18, não me lembro, mas assim uma nota alta. Em português B eu tive 12, e eu pedi o exame para ver, e no exame... tudo o que era uma opinião pessoal, ainda que fundamentada, era arriscado, tipo, onde é que foi buscar isto? E isso para mim é chocante, porque, de facto, no ensino, o que está a ser constantemente castrado é o pensamento crítico. Exatamente. Não podes pensar, tens que pensar como vem aqui escrito, que este poema... Principalmente, em ciências eu percebo que há coisas que são, é assim. Mas em coisas como a literatura... ninguém sabe porque é que a Sofia escreveu não sei o quê, ou a Pessoa escreveu não sei o quê. É engraçado dizeres isso, porque em filosofia, no 11º, eu mudei de liceu e fui para uma escola nova, e tinha uma professora super exigente, e eu estive ali ao princípio a patinar, eu não sei o que, e depois ela disse, e eu estava a falar com ela e disse qualquer coisa, mas eu acho, ela disse, você aqui não tem que achar, você tem que saber o que é que os filósofos acharam e pôr isso lá. Eu, ok, pronto, decorar e vomitar aquilo. Pois. E tive ótima nota. Mas isso é um problema. Já viste? Isso é um problema tremendo para a formação das tipo, pessoas. E de repente mata-me o anjinho que anda, não é? A pensar. Anjinho, eu pensando que anda em mim, claro, aquela... Porque dizem, pensar não é bom, não penses por ti, segue o que está aqui. Sim. E eu acho que é tipo, importante... o autor pensou isto, eles sabem lá, se ele pensou aquilo. Não é? É verdade. Principalmente na literatura. Não é? A literatura não é? É tipo... Quando tu vias os maias, ou coisa... ele aqui está a falar não sei o quê. Ela sabe, falou com ele. Mas ela... Não sabe. Tanto que... Então, um exemplo muito óbvio disso para mim, e bastante humilde, que é... Viagens na minha terra, que era cheio de subtilezas de coisas, sim. E eles diziam, ele aqui está a falar de não sei o quê. Porquê? Porque está bem, mas nós vimos isso lá. Agora que o autor tenha lá colocado isso, a gente não sabe. Claro. Porque acontece-me imensas vezes. Eu agora olho para o meu livro, para a Constelação, para o primeiro, e há coisas que eu leio que eu percebo que são sobre outra coisa. Eu na altura achava que estava a escrever sobre X, e agora leio e penso, não, eu estou a dizer outra coisa. Porque, mais uma vez, o autor, como mensageiro dos deuses, não está totalmente no controle daquilo que está a fazer. Nós estamos ao serviço. E também é capaz de mudar conforme muitas coisas, conforme nós mudamos e aprendemos a ver outras coisas naquilo. A tua fase da vida, conforme a tua maturidade, conforme, sei lá, é uma constante mutação de coisas. E para mim, não é? na escrita é muito claro. Eu quando estou a escrever, eu não sou só a pessoa que está a escrever, eu sou também espectadora do ato da escrita, porque eu estou a ver o poema a acontecer à minha frente. E há poemas que eu chego ao fim e de repente choro porque não estava à espera que viesse aquilo, ou de repente desato às gargalhadas porque veio aquilo. Então... eu também estou... É tipo um vazio. É um sítio de... É uma bolha, vá. Não sei bem como descrever. Para mim é mesmo, eu estou... É presença absoluta, não é? Não estar a pensar o que é que não sei o quê. Estás ali entregue. Àquela coisa, mas há uma coisa de estar a assistir ao próprio ato da escrita, a escrita a acontecer à minha frente, através de mim. Então, esta coisa da intenção do autor, eu acho que, claro, há coisas que eu faço intencionalmente, mas que é muito, muito dúbia. Mas eu percebo que tem que haver maneiras de ensinar a literatura e que é importante conhecer a história do autor e o momento da história da literatura, o momento social e político, mas deixar espaço para que o estudante se possa também encontrar e maravilhar naquilo e descobrir coisas que se calhar nenhum outro leitor encontrou antes. Quem é o professor para dizer o que tu estás a ver não é certo? Eu ia há bocado falar de um poema meu. Há um poema meu sobre a liberdade que ficou viral e volta e meia. No 25 de Abril muita gente posta. Eu não escrevi aquele poema sobre o 25 de Abril. Eu escrevi aquele poema sobre a minha necessidade de me libertar no meu processo de fazer o meu primeiro livro. De eu estar sempre nesta coisa de um dia vou ser livre. Não, eu vou ser livre. Eu tenho que ir em busca da minha liberdade. Não pode ser ficar à espera que ela venha.
E é muito lindo que de repente as pessoas se encontrem naquilo relacionados com a Revolução, que ainda por cima é o dia que eu mais choro no ano, que me emociona imenso que nós tenhamos sido capazes de fazer essa revolução praticamente sem sangue. Mas então, quem sou eu para dizer às pessoas, esse poema não é sobre isso? Não, esse poema é sobre o que tu conseguires ver lá. Não tem nada a ver com a intenção que lá foi colocada, tem a ver com a nossa capacidade de nos encontrarmos naquelas palavras e que, sobretudo, os poetas e os autores que conseguem que os leitores, mais tarde, muito depois de já não estarem aqui no planeta, se encontrem com os seus textos e descubram novas coisas neles. Isso é a coisa mais linda. E essa formatação de isto significa isto, e quer dizer aqui, ele estava a falar sobre... Certo. Pronto, podia estar, sim, mas eu também estou a ver aqui outra hipótese de leitura. E eu acho que é muito importante, seria muito importante que o ensino da literatura na escola fosse esse, para desenvolver o espírito crítico e para nos aproximarmos da poesia, porque eu acho que a aproximação à poesia é a aproximação à dimensão mágica da vida. E eu acho que ela é muito necessária para nós podermos imaginar outras maneiras de ser, de estar no mundo. É preciso irmos para esse sítio. Porquê que será que a poesia ainda parece, tipo, a ideia das pessoas é tipo chata? Porque foi posta nesse sítio sagrado, no altar. Inacessível. Inacessível, em que só uns senhores a cheirar a mofo é que têm acesso e eles dominam as palavras e os códigos. E eu acho que é importante abrir as portas da poesia e dizer, não, isto é um sítio de todos nós, porque todos nós temos a capacidade de nos relacionar com a palavra, com a dimensão mágica, com o invisível. Isto é o sítio, é também o que eu busco com a minha poesia. Sim. Uma das coisas. Tu para escreveres, tu fechas-te? Como é que é o teu momento? Eu escrevo em qualquer sítio. Eu já estive em jantares onde disse, desculpem, eu tenho que ir ali escrever uma coisa. Porque de repente chega... Vem a ideia e tu tens de estar ao serviço, portanto... Tipo, eu já escrevi poemas à porta das Amoreiras, assim, em pé. Sim. É onde vier. Eu eu tenho uma secretária onde não me sento. Ou sento-me se tiver, tipo, que ir fazer coisas de género administração, contabilidade, não sei o quê. Mas eu escrevo em qualquer lado. E imagina, tu consegues... Um poema é sempre bom ou tu consegues perceber tipo... Não, e é importante não estar com essa pressão a escrever. Nunca, e foi uma coisa que eu tive que tirar dos ombros a seguir ao meu primeiro livro, quando fui para o segundo, que é, eu acho que é uma das razões pelas quais o segundo também demorou 9 anos a acontecer, o segundo que se chama Rosa, ainda não tínhamos dito. Sim, que foi esta ideia de que, ok, o meu primeiro livro, quando eu publiquei um livro, ninguém esperava nada de mim como poeta, não é? Depois publiquei um livro e as pessoas gostaram. E agora tenho a responsabilidade de fazer um segundo e será que o segundo vai ser bom? E eu tive que... E também li outros artistas a falar sobre isso, não é? A pressão da segunda obra, que vem sempre essa coisa, e tive que tirar o olhar do... E outra vez do julgamento. Sim, tirar o olhar do espectador das costas e voltar a ser livre na página. Tipo, eu estou a fazer isto por mim, depois, se tiver consequências, será outra coisa, mas é por mim que eu estou a fazer. E porque me diverte, porque me dá prazer. Então, a pergunta era... como é que sabes que o poema é bom? É bom. Eu acho que é importante escrever também o poema que não é bom. Porque a escrita vem de um sítio de necessidade, não de um sítio de fazer coisas bonitas. Não é? Então eu escrevo o bom e escrevo o mau. E depois... Mas consegues logo ver, tipo... Não, às vezes demora anos. Depois, tipo, às vezes vais lá e dizes, ok, isto não está bom, mas há aqui uma ideia. Eu tenho que ir lá, tipo, picar com a picareta, sabes? Tipo, em busca do diamante. Deve ser incrível quando sai assim, ou nunca sai. Acontece. Não, o da Liberdade, por exemplo, aconteceu. Chegou tipo assim... Toma. Exato. Sim, há uns que vêm prontos, tipo... Sim, e outros tens que trabalhar. Sim, e outros que são trabalho, porque tu sabes que está ali a ideia, mas a nível da palavra ainda não está. Então andas em busca... que também é um trabalho muito divertido. E depois há outro trabalho extra. Divertido? Eu acho que às vezes a sério... Adoro. Tu, imagina, refazer uma coisa para mim mata-me. Mas não é refazer. É tipo... Tu tens, imagina, se estivesse a fazer um desenho daqueles das crianças que têm as linhas. Sim. Tu tens esse desenho, mas agora tens que pintar, tens que escolher as cores. É isso. É tipo, não estás a refazer, estás meio a perceber. E há outra coisa que me diverte imenso, que é o processo de fazer um livro, que não é... Para mim, um livro não é uma coletânea de poemas. Há muita coisa que fica de fora porque não pertence àquele objeto. Aquele objeto é um todo e tem um meio, um princípio e um fim. Então este puzzle de descobrir, porque é quase como se fosse mesmo um puzzle. Nós vamos recebendo as peças ao longo dos anos
um poema, outro poema, e tu não sabes que aquilo é um todo. E depois vais fazer um livro e começas a juntar e dizes, ok, estes, eu percebo que isto pertence tudo, tem as mesmas cores, pertence aqui a este objeto, estas peças são para outra coisa qualquer, e depois começas a montar o puzzle e a ver o que é que encaixa, o que é o primeiro, o que é abre e o que é que fecha, de que é que este livro fala. E é uma coisa, estou-me a arrepiar porque me dá tanto prazer. Dá mesmo prazer. Porque uma pessoa pensa que é só mandar poemas para um livro e está feito, não é? Mas para mim não é. Pois. Para mim há este trabalho de montar o princípio, o meio e o fim. Eu acredito nisso, que a viagem pelo livro de poesia é uma viagem, não são só pontas soltas. E Rosa é o quê? Rosa Rosa tem textos da mesma altura do Constelação, portanto escritos entre os 18 e os 30, mas são os textos que eu, quando publiquei o Constelação, não tinha coragem de publicar. Uau. Então, o Constelação, como se vê pelo título, pelo nome, é muito mais etéreo, não é? Constelação, do céu, ligado mais a uma coisa etérea e talvez até onírica. E também muito da relação com esse invisível. O Rosa vem da terra, é muito mais terreno, visceral, fala imenso de coisas mundanas, de sexo... Coisas que eu não teria coragem. Estavam na gaveta? O quê? Que estavam escondidos. Estavam escondidos e agora... E fala muito também do erro. Ou seja, foi mesmo um ato de libertação e vem a resposta àquela questão de está aqui o leitor nos ombros e é tipo, não, eu sou livre. E vem assim um bocadinho como um ato de liberdade e tem um diálogo entre... a Sónia que escreveu, eu falar de mim na terceira pessoa, peço imensa desculpa, mas essa Sónia que já não sou eu, que tinha tipo 20 e tal anos, 20 anos, 29, e eu agora com 40 a fazer este livro, e houve textos em que eu percebi, tipo, eu já olho para aquilo e penso, eu já não escrevo assim, já não penso estas coisas, já não digo isto, mas isto tem direito a existir, esta pessoa tem direito a existir. E havia coisas aqui que eu tirava, mas ela escreveu, e então a minha decisão, eu tive imenso tempo a ponderar, tiro, não tiro, o que é que eu faço? E cheguei a esta resposta que foi rasurar as partes que eu editaria fora, com 40 anos, mas deixá-las lá para poderem ser lidas, para podermos ter acesso a 100% a essa pessoa de 20 e tal anos que está a experimentar dizer o que lhe apetece e que é muito, muito aguerrida e visceral. Então tu vês também esse diálogo e duelo entre a editora de 40 anos, que é a mesma pessoa que a autora, mas 10 anos, 20 anos depois. E foi um processo muito está no livro. Tá. Ai, que giro. Sim. E a dedicatória do livro, a dedicatória diz que o livro é para a autora destes textos, cujo nome partilho e a quem tentei não censurar. No fundo, sou eu a dialogar. E é também um pouco uma despedida da juventude, sabes? De repente estás a ver aquela passagem. E também é uma aceitação, tipo, falhaste, mas não, tudo ser fez humano, parte, és humana, está-se bem, ser humano faz parte. Era o que foi o melhor que fizeste. Exato. Com a maturidade que tinhas. E é bonito e é lindo, não é? E esta coisa de nós, com 20 anos, nós achamos que sabemos tudo, não é? Tipo, já sou adulta, já sei tudo. Tu estás a aprender a ser adulto, não, tipo, ainda ontem eras adolescente ou criança, lembras-te tão bem de ser essa pessoa de 20 anos, neste momento está mais perto da minha infância do que de mim agora. Não é? Então tu estás tipo, como é que é ser adulto? De repente achas que já sabes e já estás a chegar ao fim de uma década. E os 20 passaram a correr e tu já estás tipo, vou ter 30, o que é isto? Então este livro faz essa viagem, tipo, sei tudo, pera, não sei se sei, vou ter 30, pera, o que é que eu ainda não fiz? Então é assim, essa viagem. Por que se chama Rosa? Porque ele era para se chamar Prosa, porque eu fui buscar, o livro vem de um sítio, eu tentei fazer um livro de prosa, não correu bem. Eu fui buscar os textos de prosa, juntei-os, olhei para eles e percebi, ok, saíram vários que não pertenciam, como eu estava a dizer, como se fazem os livros, que não pertenciam a este objeto, não eram deste puzzle, mas há aqui outros que eu achava que não pertenciam, que afinal, que são poesia, que entram. Isto não é um livro de prosa, isto é um livro de poesia que tem muitos textos em prosa, mas que é poesia, é prosa poética, e durante imenso tempo o livro chamou-se Prosa com o P entre parênteses, e de repente havia um texto que falava de uma rosa, namorar a mais pequena rosa. E eu gosto muito quando busco sempre que o título venha de um poema, não é? Que dá um bocado ali origem à coisa. E então o P no final, já bem tarde no processo do livro, o P caiu
e passou a chamar-se Rosa, e o P passou a ser na capa do... Eu podia ter trazido, desculpa. Pois foi, eu estava assim, ela não trouxe os livros. Eu não trouxe, que disparate, Rita, eu vou-te mandar, desculpa. Não, era só para mostrarmos aqui. Não, mas eu vou-te mandar. De qualquer maneira, na capa do Rosa, o P, no fundo, deixou de ser uma letra, porque a capa tem um R, um S e um A, a fazer assim um quadrado, que no fundo é uma rosa, e o P passou a ser o caule, é assim o caule da rosa. Mas isso no fundo também é bonito porque assumes mesmo a poesia, não é? De quê? Como assim? No fundo sai, tipo... Sai, mas fica. Sai, mas fica. Sai, mas está aqui o processo. Eu sou poeta, isto é um poema. Isto é um processo, sim, um poema visual poema, também é muito não uma é? coisa... Que tu gostas tanto de dizer, tudo é poema. Sim, então, poesia visual, completamente. E eu acho muita graça também esta ideia de florescer, não é? De um início quase, que é sobre isso que o livro trata, e também esta ligação à terra, ao contrário do Constelação, que é desse sítio mais do sonho, etéreo. O Rosa é terreno, vem da terra, não é? Humano, a Rosa não é humana, mas este livro fala sobre isso, estar na terra, ser humano, estar a florescer e a experimentar a vida como humana. Que giro, é muito giro como de repente se fecha. Não é? E o que é mais engraçado é que isto são coisas que eu vou descobrindo. Ou seja, quando eu publiquei o Constelação não fazia ideia de que ia haver este livro, que havia esta relação entre eles, não é? Sim. Então é mesmo esta coisa de estar a descobrir. Agora, não podes demorar mais 10 anos a fazer o próximo. Não vou demorar mais 10 anos. Não, o próximo está na gaveta à espera. À espera. Eu queria saber isso, onde é que guardas as coisas que escreves? Então, eu escrevo sempre em papel. Bem, sempre agora não. Tipo, se eu não tiver um papel, eu vou escrever nas notas do telemóvel. Mas não é a mesma coisa. Não. Eu preciso escrever à mão e com caneta, não gosto de lápis. E arriscar e voltar. Sim. E tipo, só gosto de um tipo de caneta. Já estou nesse sítio que tu sabes o que é que gostas. São a preta, Uniball. Ai, também eu! Adoro! Sério? É que fico obcecada. Eu não consigo escrever a azul, não consigo escrever com não sei o quê. Eu compro tipo 10 géneros para ter reforço. O pacotinho. Exato. Também sou igual. Isto não sou patrocinada por Uniball, se quiserem. Desculpem, agradeço. Exato. Mas eu também tenho um bocado de compulsão com isso, obsessiva compulsiva com isso. E cadernos sem linhas, não consigo escrever com linhas porque eu escrevo tipo... Eu sou ao contrário, porque eu tenho que ter linhas, porque eu vou tipo a subir, estás a ver o tempo sim, todo. eu também, mas eu preciso, tipo, às vezes o poema é visual, então não posso ter uma linha e depois estar a fazer uma coisa que... Sim. Mas, e tu perguntaste-me qualquer coisa... onde é que guardas? E então, cadernos, tenho pilhas de cadernos, pilhas de cadernos e depois por basicamente ir aos cadernos caçar os poemas, porque nos cadernos não tenho só poemas, às vezes tenho, sei lá, vim chorar a mágoa do dia de hoje, não é? Sim. Então depois vais, há de haver um momento em que vais lá e vais caçar daquele caderno todos os poemas para um ficheiro Word, às vezes para outro caderno antes de para o ficheiro Word, então é um processo trabalhoso, mas o meu OCD acho que se diverte nesse processo. E o teu julgamento? Nesse processo? Não com o que escreveste. Eu sou bastante dura. Sou bastante dura comigo. Tanto que eu sinto que o Constelação era um livro muito à prova de bala também, porque eu não podia falhar. Eu sentia que não podia falhar porque já estava... Não, é tipo, tinha que ser bom, senão eu já estava a levar porrada ainda nem tinhas feito tinha nada. Saído. Mas agora sinto-me mais livre também para experimentar, e para mim toda a prática artística é isso, é experimentação. E a experimentação às vezes é bastante estranha para os outros, não é? Que então, tipo, o que é que ela está a fazer agora? Sim. Mas eu acho que esse é o meu sítio na prática artística, experimentar e descobrir novas maneiras de eu me divertir a fazer aquilo. Eu não quero fazer livros como os que já fiz, por isso é que o Rosa também é tão diferente do Constelação, porque eu fazer um livro como o que já fiz não me dá prazer nenhum. Sim. Por isso, mas pronto, mas não é preciso 10 anos para isso. Não, vai ser. Prometo que não vai ser. Olha, e o que é que vai ser o próximo projeto, já sabes? Então, talvez alguém possa dizer. Não, é isto, eu tenho um livro na gaveta que eu gostava que saísse no ano que vem. Já percebi tudo, não é? Mas tudo bem. Eu gostava que saísse no ano que vem. Vamos ver. Ele não saiu antes porque basicamente eu estou a deixar o Rosa fazer o seu caminho, porque podiam ter saído ao mesmo tempo. Eu basicamente fui fazer um livro e descobri lá 2, foi isto que aconteceu. E estou aqui a dizer tudo, não é? Mas foi isto, então tenho esse para sair, tenho projetos de atriz a acontecer, estou na Fazenda, na novela da TV, que está no ar neste momento.
a fazer de Svetlana, uma personagem russa mafiosa, que me divertiu muito a fazer, foi muito divertido. Mas esse projeto já terminei de gravar. Vou estar numa série realizada pela Tota Alves, uma série da RTP que se chama Porta Premium, sobre a qual eu não posso dizer nada, acho. Exato. Mas que vai ser muito divertida, acho que vai estrear agora no final do ano. Então já gravaste? Já, gravei ao mesmo tempo que a novela. Foi... God. Sim, foi muito feliz por ter podido fazer os 2 projetos. Depois é isso, já viste? Uma pessoa fica não sei quanto tempo sem fazer, de repente vem tudo ao mesmo tempo. Mas é tão bom quando são coisas que te divertem, que te dão tanto prazer e as duas... O que é que mudou para de repente não estares? De repente começa a cair coisas em cima de ti, tipo... Mudou que eu não fico quieta, acho que foi isso. Não aceitei. Acho que é isso, é reação. Nesse caso, reação. Mas reação fazendo coisas. Certo. Acho que é isso. E também fiz os Vikings, não é? Houve assim uma série de coisas também que me ajudaram, como atriz também, as coisas a mudarem, não é? A fluir, sim, sem dúvida. Mas é isso, ainda agora estou a tentar descansar, porque o início do ano foi assim muita coisa. Sendo que é um descansar sempre com escrita, não é? Com várias coisas a acontecer, mas tenho agora promoção do livro a acontecer, o Rosa, vamos assim viajar um bocadinho, a levar o livro a sítios. Isso é muito giro. É giro. E é isso, não sei, vamos ver o que é que vai acontecer. Carreira de atriz é sempre assim, tipo, não estás a fazer nada e ligam-te, amanhã podes estar na Rússia. Posso? Tenho nada. Amanhã podes ser uma russa. Posso, sim. Ok. Dá. Olha, adorei ter-te cá. Passou super rápido. Pois é, no instante, não é? Rita, obrigada, adorei a conversa. Bom, foi mesmo há pouco tempo para se falar de poesia e de coisa, não é? Sim. Não foi aborrecido, não é? A poesia sem ser... Não. Porque é isso, a poesia fica com essa coisa de que é aborrecida e não... Não, mas mesmo, por exemplo, hoje em dia é tudo tão rápido que não se está assim, tipo, 1 hora a falar de... Sim. Poemas, não é? Poesia, de arte de criar. Sim, mas a poesia, é importante dizer, a poesia saiu desse sítio muito hermético e de que é só para umas pessoas e está a acontecer na rua, em sítios menos esperados e em que outras expressões da poesia podem acontecer. Tipo, a poesia não tem que ser só uma coisa muito longa, pode ser uma coisa muito longa com palavras que a gente tem que ir ao dicionário para ver, mas também pode ser uma coisa de 2 linhas, de 3 linhas que nos abre espaço na cabeça para outras maneiras de pensar ou que nos dá de volta aquilo que nós estamos a sentir e não conseguimos traduzir para palavras. E isso é a coisa mais maravilhosa da arte. É conseguir expressar aquilo que nós não estamos a conseguir, não é? Eu encontrei palavras para isto, esta coisa que está aqui e que eu achava que era só minha e afinal é nossa. Isso é a coisa mais linda. A arte permite encontrar-nos. Eu não sei, eu tenho muito pouca experiência com poesia. Mas a minha bisavó era poeta, era a Fernanda de Castro, não sei se conheces. Não conheço, não. Tens que ler. Porque ela falava, eu acho que é tipo da minha família inteira, indo lá para trás, é a pessoa com quem eu mais identifico, porque a poesia dela era muito bonita, era de o mar, as flores, era tudo muito positivo, tudo. Não havia aquele... E ela falava das coisas simples... de uma maneira, depois tenho que mandar um livro dela, que ela é maravilhosa. Trocamos. Eu mando-te os meus. Sim, boa, está feito. Combinado. Então vá, adorei ter-te cá. As pessoas, tu vais pondo as coisas no teu Instagram, não é? Vou pondo tudo, sim. Esta também coisa de redes sociais, sim. Não é? É bom porque dá para vou pondo coisas de todos os lados. Aqui está o livro, aqui está o trabalho da atriz. E esta sou eu. Exato. Não é? E aceitem. Aceitação radical. Obrigada. Muito obrigada. Beijinho. Adorei. Beijinho. Boa semana. Olhem, que a vossa vida, mesmo que não seja um poema, sejam vocês um poema e deixem, não é? É sempre. O poema és tu. O poema és tu. Beijinhos, boa semana.